Hoje, nossa aula de português tem como objetivo pontuar adequadamente as orações subordinadas adverbiais. Só lembrando que são aquelas orações que nós estudamos, né? Que vocês viram cada um dos tipos, né? A temporal, a final, a concessiva, a causal e assim por diante, né? Que são 9 tipos. E aí a metodologia de hoje eu vou colocar um texto para vocês realizarem um momento de leitura de vocês no grupo, tá bom? E aí depois eu irei fazer uma explicação do conteúdo e das questões da página 146 e 147, certo? Aqui, logo nesse slide, vocês irão perceber aqui falando da pontuação das orações subordinadas adverbiais, fazendo uma análise em relação a período composto e período simples, referência ao que a gente fala de adjunto adverbial e oração subordinada adverbial, tá certo? Mas aí o nosso foco principal está aqui, tá certo? Então, assim, quando inicia um período, a oração subordinada adverbial é destacada por vírgula. Ou seja, quando a oração subordinada adverbial ela vem no início de um período, ela precisará ser pontuada, no caso com vírgula. Quando aparece no meio do período, certo? Quando ela não vem nem no início, nem no final do período composto, mas vem no meio, ela vai ser intercalada por vírgula, ou seja, vai ter uma vírgula antes e uma vírgula depois, para intercalar essa oração. Quando aqui tem, no caso aqui, o exemplo, vocês podem estar fazendo a leitura desse exemplo. No terceiro pontinho tem assim, quando está no final do período, sua posição na ordem direta, né, que a gente considera quando a oração subordinada adverbial ela vem no final de um período composto, ela está na ordem direta. E aí a gente, nesse caso, a gente não precisa estar separando ela por vírgula da oração principal. Aí vocês podem ver o exemplo. Os turistas só vão aparecer quando começar a vender os ingressos. Nesse caso aqui, não precisa ser utilizado vírgula. E só poderá ser usado vírgula se o autor, né, da pessoa que estiver escrevendo, quiser fazer algum destaque, né, nessa oração. Um destaque sendo essa oração um destaque. Então, para isso, ele pode sim utilizar a vírgula, não é considerado errado. Aqui tem um textinho que vocês irão fazer a leitura. E aí tem esses dois períodos em destaque, né? Tanto no primeiro parágrafo como no segundo parágrafo. E aí vocês irão fazer a leitura, certo? Desses trechos. E aí vocês irão responder o item A e o item B. Mas assim, não precisa vocês copiarem um enunciado. Vocês vão apenas colocar item A, copia o quadrinho e responde dentro do quadro. Item B, copia o quadrinho e responde o segundo quadrinho. O item A, vocês irão completar com os termos do primeiro período, ou seja, aquele período que está lá no primeiro parágrafo do texto. O item B, vocês irão completar com o segundo período, que está no segundo parágrafo do texto que vocês leram. Aí aqui tem assim, na reprodução da primeira fala do médico, o adjunto adverbial atualmente, que estava na ordem indireta, foi destacado com vírgula. Esse é um preceito básico da pontuação no interior dos períodos simples, né, do período simples. Porém, né, todavia, o uso da vírgula não é obrigatório quando o adjunto adverbial é considerado curto. Ou seja, se no lugar da palavra ultimamente tivesse a palavra hoje, né, eu não precisaria colocar uma vírgula, mesmo sendo adjunto adverbial. Certo? Então, como primeira questão, vocês irão ler esse texto, aí coloca apenas o item Azinho, copia o quadro, preenche o quadro, tanto do item A como do item B. E aí depois vocês irão fazer a segunda questão, certo? Lembrando que não precisa copiar essas questões, você pode fazer só o enunciado da segunda e aí já ir respondendo. Coloca o item A e responde. Escreve, né? E coloca onde precisa colocar a vírgula, ou então, né? Se não precisa, vocês vão ver de acordo com a sua oração, de acordo com o seu período, quando for, né? Quando for precisar para pontuar ou não. Aí tem uma ideia só, como riu muito Elsa, acabou ficando sem fôlego. O item B, contando que vocês não riam, vou contar o que me aconteceu hoje. A conclusão, conforme os relatores apontam, é que o risco é importante na vida em sociedade.
e o outro. Algumas pessoas, assim que acordam, já estão rindo e falando. Aí, pessoal, que vocês irão analisar de acordo com essas instruções que tem, né? Não anote aí, vocês irão fazer a pontuação dessas orações, tá certo? Vocês pontuem, né? Copie, vá pontuando logo, né? Pode ser de lápis mesmo, né? Como se fosse a resposta. Não precisa copiar e depois responder e pontuar a sua resposta, tá certo? Então é isso, são só essas duas questões. E aí essa atividade ela deverá ser entregue até quinta-feira da próxima semana, tá certo? Eu aguardo o retorno de todos vocês e qualquer dúvida estou aqui para tirar.